Você sabe qual é a mensagem central da Bíblia? Você sabia que, apesar de ser um livro escrito por diversas pessoas em diferentes épocas, o texto bíblico tem um único objetivo? É o que nós vamos entender no estudo de hoje. Nós também vamos receber aqui um dos autores da revista Esperança, Eu no Universo, o pastor Brian Chalá. E agora, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Como é que você está passando sua semana? Está sendo tranquila? Está tudo bem? Passando por algumas dificuldades aí no seu contexto familiar, sua casa, desafios, seu relacionamento, desafios com os filhos? Trabalho, está buscando um trabalho, quero te convidar a estar junto comigo nesses próximos minutos, onde vamos estudar a Palavra de Deus e encontrarmos nela alento, referência, tranquilidade, paz, esperança para a gente seguir em frente e termos a certeza de que não importa as dificuldades que a gente passe nessa vida, nós não estamos sozinhos. Você tem o hábito de ler a Bíblia? Você acredita na Bíblia? Você lê a Bíblia normalmente? Sim? Não? Tem entendido o que o texto bíblico diz? Durante essa semana, nós estamos estudando, através da nossa revista Esperança, Eu no Universo, o tema da Bíblia. Por que é importante a gente estudar a Bíblia? E hoje vou trabalhar um pouquinho mais, a gente vai apresentar informações técnicas que são importantes quando você abrir a Bíblia e entender o texto bíblico. Não esqueça, se você ainda não pediu a revista Esperança Eu no Universo, eu quero te convidar. Ligue agora, nossa equipe está pronta para atender você. Ligue 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Eu tenho dito aqui que essa revista Esperança tem alguns detalhes diferentes das outras que nós já apresentamos, principalmente no seu formato, na apresentação dos temas. E a gente tem alguém para explicar sobre esse tema? Exatamente. Quero convidar para estar comigo agora um dos autores da revista Esperança, pastor Brian Chalá. Bem-vindo. Nosotros vamos falar em português? Ou em espanhol? Ah, é melhor que hablemos em português. Tudo bem, vamos falar em portunhol então. Fica aí. Muito bom. Tá bom. Pastor, privilégio. Privilégio meu. Quero dizer que o pastor Brian Chalá é um dos pastores que trabalha aqui com a gente na Novo Tempo. Ele é um dos apresentadores do programa Entre Família, em espanhol, isso mesmo. Por isso você vai perceber esse sotaque. Ele que é argentino. Claramente, argentino. Mas sua esposa... É brasileiro. Então... Tem aí, né? Uma mistura. Nós somos brasileiros. É, que legal. Quantos anos você está no Brasil já? Já esse é o 4º ano. 4 anos. Tem que aprender português, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Pastor, é o seguinte, quando eu tenho sempre o privilégio de receber o material, de ler o material, você percebe algumas propostas diferentes aqui na abordagem, na maneira, na ilustração que sempre tem em cada tema. O que trouxe para você e para o pastor Igor Rocha, ele, se você entrar lá no perfil do Camelo no Fundo da Agulha, né, que é um perfil jovem, você vai conhecer o pastor Igor.
O que levou vocês, assim, que trouxe essa ideia, junto com a equipe da Escola Bíblica, a apresentar esse tema, Eu no Universo, para os nossos telespectadores? Bom, pastor, acho que são duas coisas. No primeiro lugar, desde há Novo Tempo, olhamos que tínhamos muitos materiais, profecias, sentimentos, muito material para poder ajudar as pessoas que sempre assistem aqui à TV, mas não tínhamos um material especificamente para nossos adolescentes. Então, quando a gente viu isso, pensamos uma proposta diferente para poder atingir esse público, né? Sabemos que os adolescentes são bem diferentes por aí, a forma de aprender, o conteúdo, as ilustrações, atividades, a videoaulas que tem um curso, tudo é pensado para quê? Para que esses adolescentes possam entrar em uma jornada e conhecer a Deus. E pessoalmente também eu fui um adolescente que nessa idade passei por uma crise espiritual, né? Então para mim quando a escola bíblica veio com a ideia, o conceito do estudo, eu fiquei muito feliz por quê? Porque eu posso ajudar a esse Brian do passado, né? A esse Brian que por aí em um momento mesmo nascendo na igreja, ele ficou meio afastado, mas agora voltou para Deus, poder ajudar para que outros jovens não passem por isso, no meio dessa crise possam encontrar resposta e dessa forma encontrar seu propósito em Deus. Que legal. É interessante, talvez estou falando para você que tenha filhos, netos. Então, nós temos aqui temas bíblicos que você vai poder estudar, ler e, lógico, poder compartilhar com ele, estudar junto com ele. E é interessante que quando a gente passa por um desafio pessoal, que foi o seu caso, mas encontrou na palavra de Deus respostas, você está compartilhando essas respostas. Claro. Vamos lá, eu quero mostrar aqui para a câmera 1, que eu até já falei aqui em alguns momentos, que a gente tem um formato interno diferente. Dá uma olhadinha aqui, ó. A gente tem um formato interno um pouquinho diferente do que normalmente, vou dar uma folheada aqui, ó, do que normalmente a gente tem nos guias de estudos. Por exemplo, olha aqui, ó, dá uma olhadinha. Você tem sublinhado uma frase que seja importante. A arte interna está ali né, super ilustrada, o destaque, as atividades, está aqui, tá, as perguntas e respostas. Pastor, por que apresentar? Por que também pensar nesse formato interno diferente? A gente acredita que se temos que alcançar esse público, que são os adolescentes, os jovens, eles têm muita exposição a outros tipos de conteúdo. Vivemos uma geração que está hiperestimulada, eu gosto de falar, né? Então, se a gente não se acomoda a isso, sempre dentro dos princípios, né? A ideia não é baixar os princípios e sim procurar formas diferentes de comunicar a mesma mensagem. E dessa forma, quando o jovem, o adolescente pega o estudo, fala, isso aqui é para mim. Não é só mais uma edição da revista Esperança que meu pai tem em casa, é uma coisa preparada especialmente para mim, com carinho, com cuidado, preparada por outros jovens, para jovens, falando também com eles, né? Porque a gente muitas vezes, eu penso que o adolescente precisa disso. Mas não, a gente conversou com adolescentes, conversou com jovens, perguntou quais eram suas dúvidas, suas perguntas, e a partir dessas conversas, a gente foi construindo junto esse estudo. Então, eu acho que vai ajudar a que a mensagem, que é a mesma, né? A mensagem da palavra de Deus, possa chegar a esses corações de uma forma diferente, que possa destruir essa barreira principal, né? Muito bom. Olha, na última parte aqui você tem o que o pastor falou das videoaulas. É só vai abrir o celular, abrir na câmera, vai aproximar, aparece um códigozinho lá, amarelinho, e aí você clica, vai abrir as videoaulas, você e o Igor nas videoaulas. Exatamente. Aqui. Você e o Igor. Isso. E você falando português nas videoaulas. Eu espanhol, o pastor Igor aí em português. Ia ser melhor, né? Muito bom, muito bom. Pastor, sim, todo o material que nós produzimos na Escola Bíblica e nós distribuímos, esse é um material gratuito. E eu queria que você, né, sem custos, para quem recebe, não tem nem o custo do correio. Isso graças aos nossos Anjos da Esperança. Queria que você falasse um pouquinho para os nossos queridos, agradecesse. Sim, agradecer, porque tudo que a gente faz aqui é para levar um novo tempo às pessoas que estão precisando dessa esperança, né?
E tudo que a gente faz é graças aos anjos da esperança. São pessoas que donam de seus recursos financeiros para quê? Para que ao novo tempo possa produzir programas como esse aqui, que vocês assistem continuamente, material como esse para poder alcançar famílias, nesse caso adolescentes, e dessa forma, sem eles, isso aqui não seria possível. Cada um de nós faz uma parte importante dentro da missão de Deus. E você, lá desde a sua casa, é um instrumento para que outras pessoas que talvez você nem conhece, possam conhecer Jesus. Então, que coisa mais linda que essa, né? Talvez a gente está aqui apresentando na TV, conversando, todo aqui bem divertidinho, mas você que está aí em casa faz possível tudo isso, para que outros corações possam ficar mais perto de Deus. Talvez você não veja aí no momento e no lugar o resultado da sua confiança, mas pode confiar que muitas pessoas estão sendo abençoadas por essas pessoas que confiam no novo tempo, que com carinho chamamos anjos da esperança, né? São mensageiros dessa esperança, dessa mensagem do Evangelho. Muito obrigado a você que é um anjo da esperança. E se você deseja ser, se você quer ser um anjo da esperança, não esqueça, faça contato com a gente, me ajuda, meu diretor. 0 operadora 12 21 27 30 30. 0 operadora 12 21 27 30 30 e diga: eu quero ser um anjo da esperança e participar dessa missão. Mas, pastor Brian Tchalá, para quem é a revista Esperança Eu no Universo? Eu sempre falo que a responsabilidade maior aqui é dos pais, é dos tios, dos avós. Por quê? Porque vivemos uma geração que tem tantas distrações, tantas oportunidades, tantas formas de aproveitar seu tempo. Então, como família, estou falando aqui para um pai, para uma mãe que tem um adolescente em casa, um tio, uma tia que conhece aí seu sobrinho, um avô que tem seu neto e fala: eu quero que ele fique mais perto de Deus. Quero que ele possa ter um relacionamento com esse Deus, que ele possa compreender quem é Deus, qual é o seu propósito, qual que é a sua identidade e poder se preocupar por esse jovem adolescente. Tem que solicitar essa revista, por quê? Para que ele possa, através da Bíblia, poder encontrar Jesus. Através da Bíblia, poder ter esses fundamentos que sejam a base da sua vida. Então, se você se preocupa por seu filho, se preocupa por seu sobrinho, por seu neto, realmente aproveita essa oportunidade que a Novo Tempo está brindando aqui para poder atingir também esses corações. E talvez se você é um líder de igreja, tem alguma família que está na igreja, tem alguma sala, alguma classe, um grupo de adolescentes, cada um deles tem que ter também a sua cópia. Não vai pegar só uma para todos, não. Pegar uma para cada um deles e dessa forma possam estudar juntos, possam se aprofundar na palavra de Deus. Mas esse aqui é um chamado para todos os adultos que têm adolescentes perto. Precisamos salvar essa geração. Uma geração que enfrenta tanta confusão, né, pastor? Uma geração sem identidade, sem propósito, sem valor, mas que na Bíblia, que na palavra de Deus, eles podem encontrar tudo isso. Então, a gente faz a nossa parte, que é se preocupar, que é brindar essa ferramenta, dar de presente para eles, porque realmente vai ser muito importante. E acompanhar, né? Não é só solicitar e toma, pega aí a revista e faz o que faz, não. Acompanhar, estar aí juntos, procurar na Bíblia, juntos assistir às videoaulas e dessa forma, como família, procurar a Deus. E se um adolescente está olhando, ninguém sabe, está ouvindo aí na TV, que seu pai, sua mãe está assistindo, pede para seu pai: quero essa revista, quero conhecer mais de Jesus. E dessa forma, juntos, poder ficar mais perto de Deus. Por isso, ligue agora, nossa equipe está pronta para te atender. 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21 e peça sua revista Esperança Eu no Universo. Pastor Brian Tchalá, muito obrigado. Muchas gracias. Por favor. Que Deus bendiga a você e sua família. Igualmente, pastor. Deus lhe abençoe. Você já está predicando em português também? Estou tentando, né? Estou aí. Tá Já bem, tá vai bem. Dar certo. Tchau, tchau, pastor. Tchau, obrigado. Muito bom. Olha, não esqueça, vamos crescer no conhecimento da palavra de Deus em família, porque esse é o nosso objetivo aqui na Novo Tempo. Vamos orar a Deus nesse momento para que o Senhor nos dê iluminação. E eu quero orar por sua casa, quero orar por sua família, quero orar pelos seus filhos, para que você seja um instrumento de bênção, que você seja a Bíblia lida por eles através da sua vida. Vamos orar?
Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem iluminado pessoas para que a Tua palavra alcance todos, em todos os lugares. Obrigado por esse estudo, Eu no Universo, a maneira de apresentarmos a palavra, atingirmos um grupo que tem tantos desafios, jovens, adolescentes, que o Senhor nos use para isso, que a gente cresça no conhecimento e que a gente viva isso. Eu suplico que a Tua bênção esteja sobre cada casa, cada família, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero continuar. Estamos estudando o tema número 1, porque nós precisamos estudar a Bíblia, e eu quero apresentar hoje algumas informações a mais para que seja um apoio, para que seja um subsídio, para que você compartilhe aí com os seus queridos, que você cresça nesse conhecimento e que você esteja pronto. Então essas informações são técnicas, mas elas são importantes principalmente porque surgem perguntas. Só para a gente relembrar, eu já falei isso algumas vezes aqui, a palavra Bíblia vem da palavra grega biblos, e quer dizer livros. E isto é um nome bastante adequado, pois a Bíblia é composta por 66 livros. São 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Então, de alguma forma, você tem uma biblioteca. São 40 autores, alguns autores repetem, ou seja, escreveram mais de um livro. Sim, por exemplo, os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por um único autor, Moisés. A gente tem inúmeras cartas de Paulo. O apóstolo Paulo acaba sendo a maior influência que a gente tem de escritos no Novo Testamento. Depois você vai ter João, por exemplo, escrevendo seu evangelho, escrevendo suas cartas, 3 cartas, e você tem João escrevendo também o livro do Apocalipse. Então a gente tem essa diversidade. Então são 66 livros. O autor da Bíblia, como a gente já mencionou, é Deus inspirando o autor bíblico, revelando à sua mente o que deveria ser escrito e inspirando, através do Espírito Santo, guiando cada frase, guiando cada pensamento, não ditando, mas guiando e respeitando essa individualidade e as questões culturais. Ele que revelou seu conteúdo aos profetas e inspirou para que escrevessem o texto bíblico. Nós podemos dizer que a Bíblia foi composta a 2 mãos, por Deus, que a inspirou através do Espírito Santo, e pelos seus servos, os profetas, que escreveram o texto bíblico que chegou até nós. Como mencionei, são 40 autores que escreveram a Bíblia ao longo de 1.600 anos, do primeiro até o último livro a ser escrito. Por que essa informação é interessante? Porque isso, de alguma forma, traz para a gente credibilidade. Como autores em períodos diferentes, em épocas totalmente distintas, com temas distintos, mas com um único fio que liga uma coisa a outra, poderia estar num único lugar de forma tão harmônica. Ou seja, tudo que está aqui não se contradiz. Dá para entender isso? Fica fácil para você? 1.600 anos, diversidade de autores, lugares diferentes, não se reuniram para escrever juntos, até porque não viveram esse período, a média de vida, 70, 80 anos. E o autor bíblico, o salmista, vai dizer isso lá no Salmo 90, a média de vida de 70, 80 anos, havendo mais vigor, né? Então, tanta diversidade e mesmo assim, tudo no mesmo lugar, de forma adequada. Um não está contradizendo o outro. Só dá para se dizer uma coisa, meu querido, uma ação sobrenatural. Originalmente, a gente tem um outro detalhe, originalmente o texto bíblico foi escrito
em 3 línguas, o Antigo Testamento em hebraico e aramaico e o Novo Testamento em grego. Línguas que nós hoje estudamos. Originalmente, quando você vai estudar o grego, por exemplo, você tem as mesmas palavras, mas a forma de escrita é diferente daquela que nós temos hoje. O grego, como qualquer outra língua, também passando por um processo de crescimento, de transformação. Então, todas essas barreiras sendo superadas. A Bíblia foi escrita aproximadamente entre o ano 1500 a.C., como eu mencionei, esses 1600 anos, e 100 depois de Cristo. Ela levou todo esse tempo. E depois o processo do que a gente chama, já citei, de colocar tudo junto, o processo de canonização, sendo feito de forma harmoniosa. Quando você abrir a Bíblia, é interessante que você considere um outro aspecto. A Bíblia está dividida em, eu diria, conjunto de livros. E esses conjuntos de livros, eles estão descritos com características literárias específicas. A gente tem, por exemplo, o Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A gente tem os livros históricos, contando a história do povo de Deus no Antigo Testamento. A gente tem livros onde a estrutura é poesia, são chamados de poéticos ou sapienciais, os livros de sabedoria, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. A gente tem os livros proféticos do Antigo Testamento, os profetas maiores e os profetas menores. Eu poderia, não vou citá-los aqui, depois você pode acompanhar e dar uma olhadinha em cada um desses, dar uma pesquisada também. Os livros históricos do Novo Testamento, a gente tem os evangelhos, falando sobre o mesmo personagem, Jesus Cristo, e o livro Atos dos Apóstolos, onde nós temos a descrição histórica de como a igreja cristã surgiu após a ascendência, após Jesus ter subido ao céu. E nós temos então as cartas dos apóstolos, são 21 cartas de Romanos a Judas e um livro profético do Novo Testamento, que é o livro do Apocalipse. A Bíblia foi escrita em materiais que eu já citei em um dos programas. A gente tem tijolos de argila, a gente tem papiros e a gente tem pergaminhos. Papiros era uma planta, o papiro é uma planta que crescia nas margens do rio Nilo, né? Transformava-se, depois de um processo bem rústico de industrialização, né, se eu assim posso dizer, se transformava num papel, e os pergaminhos, couro de animal. Então, eles escreviam nesses 3 materiais. A Bíblia foi dividida em capítulo e versículo. Isso aqui é importante a gente lembrar que o texto, originalmente o texto era um texto corrido. E o processo de divisão de capítulo e versículo foi feito para nos ajudar quando a gente vai buscar a leitura de um texto especificamente. Imagine, por exemplo, se você tivesse que ler, ou eu fizesse alguma referência, fosse citar a página, até porque a gente vai ter somente com Gutenberg a impressão da primeira Bíblia. Até ali nós temos somente papiros e pergaminhos. Então é importante que a gente entenda, a gente tem a divisão em 1214 dos capítulos e em 1551 a divisão dos versículos. Apesar de toda a diversidade cultural, temporal, linguística e étnica, o que realmente torna a Bíblia especial é a sua mensagem central. E qual é? Tudo nas Escrituras aponta para Jesus. E eu quero ler o texto que está em São João capítulo 5, verso 38. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Verso 39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Esse examinais aqui não é um imperativo, não é uma ordem. O examinais aqui é, vocês examinam as Escrituras porque vocês, Jesus está falando
aqueles líderes religiosos, aqueles que procuravam conhecer ou que diziam que conheciam, vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nela a vida eterna. Só que ela fala de mim. E é interessante que Jesus está fazendo uma referência ao Antigo Testamento, que era o que eles tinham escrito. Então Jesus está dizendo assim, a palavra fala de mim, contudo não quereis vir a mim para terdes vida. Vocês examinam para conhecer, mas elas estão falando de mim. E vocês não me querem. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje é: você deseja conhecer mais sobre Jesus e ter a vida eterna que Ele oferece? Você sabe que quando a gente abre a Bíblia, quando a gente abre do Gênesis ao Apocalipse, quando você abre os primeiros 2 capítulos do Gênesis, você tem uma descrição de um lar perfeito, de um ambiente perfeito, daquilo que o Senhor desejou para a gente. E no capítulo 3, até os 2 últimos capítulos do Apocalipse, até o capítulo 20 do Apocalipse, você tem um ambiente imperfeito, mas você tem um fio que liga. Eu gosto da ilustração que diz que esse fio, ele está ensanguentado. Ele está marcado pelo sangue de Jesus Cristo. Porque lá no capítulo 3, no verso 15, o Senhor fez a predição de que Jesus voltaria, que Jesus viria, que Jesus morreria. E lá no capítulo 14 de João, o Senhor faz a promessa, eu vou morrer, mas eu vou subir e eu vou voltar. E o Senhor vai voltar. E durante toda a história do mundo até hoje, porque nós ainda não vivemos os 2 últimos capítulos da Bíblia. Até lá, nós temos em Jesus a salvação. Nós temos em Jesus a esperança. Nós temos em Jesus o significado e o propósito para a nossa vida. Você deseja ler a Bíblia e conhecer mais de Jesus? Você deseja ler a Bíblia com os seus filhos e conhecer mais de Jesus? Você deseja viver Jesus aí na sua casa, no seu ambiente de envolvimento? Eu quero orar para que você aceite o convite. Eu espero que você tenha entendido o recado de hoje. A Bíblia é a revelação do amor de Deus através de Jesus Cristo. Vamos orar para que o Senhor, através do Espírito, nos dê motivação para que a gente leia a palavra. Pai, obrigado pela Bíblia. Nós queremos examiná-la, queremos estudá-la, porque a gente quer conhecer Jesus, para a gente viver Jesus e assim influenciarmos aqueles que vivem do nosso lado e termos a vida transformada. Que esse seja o desejo de todos os nossos telespectadores. Eu peço, em nome do Salvador. Amém. A gente se encontra amanhã para estudarmos juntos a Bíblia. Um abraço.